Olá, professor. Meu nome é Ricardo Oliveira Sulato e eu vou falar um pouquinho sobre o exercício final da disciplina de CLP. Foi proposto para a gente que elaborasse uma planta com 8 atuadores e 12 sensores. A planta que eu elaborei foi a seguinte, me baseando na planta Converstation, porém adicionando esse componente de rotação e essa esteira aqui também. A minha planta funciona como? Primeiramente, quando eu dou meu start, vem duas caixas. Quando as caixas chegam juntos nesses sensores aqui, a prioridade é dessa esteira que vem reto. Então ela vai passar totalmente por esse atuador. Quando ela passar totalmente por esse atuador e tiver uma borda descida no sensor 3, a caixa 2 que vai estar aqui, da esteira 2 vai estar aqui, ela vai subir, elevar para o outro lado e seguir junto com essa esteira. Quando a minha caixa estiver vindo por aqui e chegar no final do sensor dessa elemento de rotação, ele vai parar a esteira 3, rotacionar, trazer a caixa para essa esteira aqui e enviá-la. Quando ele voltar para a posição normal, ele dá início ao processo todo de novo. Para esse projeto, foram projetadas 4 máquinas de estado. Essa é a máquina A. Quando eu tenho o run do sistema, ele entra em A0, onde nada está ligado. Quando eu tenho o meu SL, que nada mais é do que o meu BL e não BD, ele passa para 1, onde o motor 1 está ligado. Se o sensor 1 tiver uma borda descida, ele desativa o motor, ou se o sensor 1 tiver uma borda de subida, porém a esteira 2 estiver usando o atuador, que são os estados C3, C4 e C5, que a máquina C é a que comanda o atuador. Ele vai para A2, onde o motor 1 é desligado. Quando a borda descida do sensor 3, ele volta para 1, onde o motor 1 está ligado para fazer o ciclo dessa máquina que comanda a esteira 1. Se eu estiver no estado A2 e apertar BD, que é o SL barrado, ele volta para A0. Na minha máquina B é muito semelhante, quando eu dou o Run, ele vai em B0. Se eu aperto BL não BD, eu tenho meu sistema ligado, que vai para B1. B1 liga o motor 2. Se acontecer a borda de subida dos dois sensores, que é a condição inicial, ou seja, vai dar prioridade para a esteira 1, ou o meu sensor 2 tiver uma borda de descida, ou o meu sensor 2 tiver uma borda de subida, só que o atuador já estiver atuando para a parte da esteira principal, a que vai reta. Ele vai para B2, onde o motor 2 é desligado. Se houver uma borda de descida do sensor 3, ele volta para B1. Em B2, se eu tiver o meu BD apertado, ele ativa SL barrado e volta para B0. Na minha máquina C é onde comanda o atuador. Então, quando eu tiver meu run do sistema, ele vai para o estado C0. O estado C0 nada está ligado. Quando eu tiver o meu BL não BD, ele vai para C1, onde também não está ligado nada. Só que foi feito isso para ter uma melhor condição de desvio para qual máquina vai ser usada pela caixa que está vindo para qual esteira, sendo a primeira ou a segunda esteira. Primeiramente, quando eu tenho a caixa da esteira 1 atuando, então ele tem o sensor 1 atuado, ele vai para o estado C2. No estado C2, apenas o motor do atuador 1, que é o que comanda os roletes, vai fazer a atuação para levar a caixa para a esteira 3. Se eu tiver uma borda descida do meu sensor 3, ele volta para C1. Se o meu sensor 2 estiver ativo, quando ele voltar para C1, ele começa o início da máquina do envio da peça da esteira 2. Então, se o sensor 2 estiver ativo, ele vai para o estado C3, onde o motor do atuador 2 está ligado, que são os roletes do atuador. Quando eu chegar no fim de curso desse meu atuador, ele vai para o estado C4. O estado C4 faz a elevação dos atuadores que transmitem a peça para a direita, e essa transição para a direita das peças leva elas para caminho da esteira 3. Quando eu tiver minha borda de subida do meu fim de curso do atuador 1, ele vai para o estado C5, onde o motor do atuador 1, que são os roletes, ligam para enviar a peça para a esteira 3. Se eu tiver uma borda descida do meu sensor 3, ele volta para C1 para refazer todo o ciclo, dependendo de qual sensor estiver ativo. Tanto no meu estado C2 quanto no meu estado C5, se eu apertar BD, ele barra SL e volta para o estado C0. Na minha máquina D, que vai comandar tanto a esteira 3, quanto a esteira 4, quanto o elemento de rotação, quando eu tenho o run do sistema, ele vai para D0. Se o sistema estiver ligado e S3 tiver uma borda de subida, ele vai para o estado D1. No estado D1, o motor 3 e o motor 4 estão ligados. Se eu tiver o meu sensor 4 e o meu sensor de entrada do elemento de rotação tiver uma borda de subida, ele vai para o estado D2. No estado D2, eu ligo o motor de rotação, que são os roletes do elemento de rotação, e mantenho meu motor M3 ligado.
Se o meu sensor de saída do elemento de rotação tiver uma borda de subida e ele estiver em 0 graus, ou seja, não estiver atuado, ele vai para o estado D3, onde ele faz a atuação da rotação do elemento de rotação. Quando o meu sensor de 90 graus tiver uma borda de subida, ou seja, quando ele rotacionou totalmente, eu vou para o meu estado D4, onde eu mantenho ele rotacionado e agora eu ligo meus roletes para enviar a peça para a esteira 4. Quando meu sensor tiver uma borda, meu sensor 5, que é a saída do elemento de rotação, tiver uma borda de subida, ele vai para o estado D5, onde eu mantenho ainda meu elemento de rotação ligado para estar em 90 graus, mantenho meu motor dos roletes do elemento de rotação ligado e agora eu ligo o M4 também para fazer o envio da peça. Quando S5 tiver uma borda de descida, eu mantenho apenas M4 ligado para que o elemento de rotação volte para o estado inicial dele, no meu estado D6. Se S0 tiver uma borda de subida, ele volta para D1 para refazer esse ciclo conforme o envio das peças. Se eu estiver no meu estado D1 e apertar BD, ele volta para D0. Na minha programação CLP, foram declaradas como entradas o meu run do sistema Factor.io, meus botões e todos os sensores necessários para fazer a atuação das caixas. Aqui, como saídas, foram declaradas as luzes dos LEDs do painel presente na planta e todos os motores necessários para fazer a atuação das caixas para o envio das peças. Aqui, uma variável de contagem de peças e aqui os estados necessários para as 4 máquinas. Primeiramente, na primeira linha, quando eu tenho a minha borda de subida do meu sistema run, ele joga 0 na variável de contagem de peças, reseta os estados diferentes de 0, ou seja, ele vai setar apenas D0, C0, B0 e A0. O resto ele reseta tudo. Após isso, quando eu estiver no meu estado A0, apertar BL e não BD, que seria no caso o meu sistema ligado, ele reseta a 0 e seta 1. Aqui, cada transição é de acordo com a máquina de estados. Então, para cada uma das máquinas de estado, aqui as condições de transição de estados foram as mesmas citadas na explicação da máquina de estados. Então, para cada uma das máquinas, foi feita de acordo com aquela transição de estados necessária para fazer a transição dos estados que vão fazer as caixas serem enviadas. Então, aqui para a máquina C, aqui para a minha máquina D, e aqui no final eu coloquei uma condição de sistema ligado, se ele estiver em estado diferente de A0 e B0, ele vai estar com o meu sistema ligado, caso contrário, se ele estiver nesses estados, ele vai estar com o meu sistema desligado. Aqui uma condição de desligamento, quando eu estiver nos estados A2, B2, C2 ou C5, D1 e apertar o meu botão desliga, ele reseta esses estados aqui e seta os estados 0. Por que eu fiz isso? Para ter uma condição de segurança na minha máquina de estados. Aqui, simplesmente, os atuadores que vão estar ligados em cada um dos estados, e aqui a variável de contagem de peças de acordo com a borda de descida do sensor 6. Na parte de simulação, após startar o CodeSys, eu vou para o Factor.io. Quando eu estou no Factor.io, eu dou meu run do sistema, ele começa com o LED desligado, e se eu aperto o botão de liga, ele liga o sistema. Então, as duas esteiras ligam simultaneamente. Quando essas duas caixas chegarem nesses dois sensores, a caixa da esteira 1 vai ter prioridade. Então a esteira 2 vai parar e vai fazer o envio apenas da esteira 1. Ela vai parar, ligar os roletes do atuador e quando ele tiver a borda de subida do sensor 3, ele vai ligar a esteira 3. Ele ligando a esteira 3, ao passar totalmente pelo sensor 1, ele desliga a esteira 1. Passando totalmente pelo sensor 3, ele verifica que há uma caixa na frente do sensor 2 e faz o envio para o atuador. Quando o atuador detecta o fim de curso, ele eleva para levar a caixa para a direita. Quando chegar nesse fim de curso, ele vai abaixar os atuadores e ligar os roletes para enviar a peça para a esteira 3. Aqui, a outra peça está chegando quase no elemento de rotação, então quando o sensor 4, que é esse sensor aqui, estiver ativo, e o sensor de entrada estiver ativo, ele liga os roletes. Ao chegar no sensor final, ele para a esteira 3. Parando a esteira 3, ele faz o envio da peça. Então, quando ele chegar no sensor de 90 graus, ele vai fazer o envio da peça. Tendo uma borda de subida do sensor 5, ele vai fazer de acordo com a transição da máquina de estados. Tendo uma borda de descida, ele volta para o estado inicial e recomeça todo o ciclo novamente. Isso para cada caixa que chega lá na frente. Aí, ele refez o ciclo. Como teve uma borda de descida e havia uma caixa aqui, ele também vai fazer o envio das peças.